rapaz. Pode ir. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a campanha da Fraternidade de 2012, que tem como tema Saúde Pública e tem como lema que a saúde se difunda sobre toda a terra. Há 49 anos, desde 1963, anualmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove a campanha da Fraternidade, que tem contribuído muito para colocar para a sociedade brasileira assuntos importantes. E esse ano, sobre saúde pública. E nós fizemos questão de convidar novamente para nos ajudar a refletir sobre esse assunto aqui, o Dr. Bruno Pedralva. Dr. Bruno Pedralva é médico do Sistema Único de Saúde aqui em Belo Horizonte, do Programa de Saúde Comunitária, do PSF, e é também um militante social da Consulta Popular, do Movimento dos Trabalhadores Desempregados. Ele já esteve conosco aqui há um ano atrás, mas é uma pessoa que tem de fato uma palavra ética e um compromisso com a melhoria da saúde pública. Bruno Pedralva, bem-vindo novamente aqui no Palavra Ética. Obrigado, Frei Gilvander, obrigado, TV Comunitária. Beleza. Bruno, considerando que você está com a mão na massa, né? Sendo médico do Sistema Único de Saúde, Programa da Saúde, e já teve até a oportunidade de ir lá em Cuba conhecer as belezas de Cuba e os limites também, conhecer mais de perto o sistema de saúde de Cuba, né? Qual a avaliação que você faz da questão da saúde pública hoje em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil? Bom, Frei Gilvander, não temos dúvida nenhuma que ao longo desses últimos anos a saúde do povo brasileiro e do povo mineiro melhorou bastante. Em especial graças ao trabalho de pessoas como o senhor, né, que ao longo da sua vida tem se dedicado à luta e a exigir, né, dos governos os direitos sociais. Graças a essas pessoas, né, que se organizaram nos bairros, nos sindicatos, nas universidades, a gente conseguiu garantir a vitória do povo brasileiro, que foi o Sistema Único de Saúde. Garantido pela Constituição de 88. Garantido pela Constituição de 88. Tem um artigo da Constituição que parece até poesia, Frei Gilvander, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. É o 196. 196. É bom gravar até o número do artigo, né? E que continua ainda mais bonito dizendo o seguinte: garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, né, e a recuperação dos agravos. E esse artigo ele foi colocado graças a pessoas que passaram nos bairros, né, nos sindicatos, colhendo assinaturas das pessoas. Esse dispositivo, né, ele foi conseguido a partir de várias milhões de assinaturas que o povo brasileiro conseguiu naquele momento, e através dos deputados, né, democráticos, populares, aquilo foi apresentado e garantido na Constituição. Então, assim, só que infelizmente, Frei Gilvander, nós entramos num período difícil, na década de 90, né, no início dos anos 2000, que foi esse período do tal do neoliberalismo, em que você falar que saúde é direito de todos e dever do Estado, ia na contramão do que os governos queriam naquela época. Então, nós tivemos algumas dificuldades para avançar na construção do SUS. Frei Gilvander, tá legal? Não tá legal, Frei Gilvander. Melhorou? Melhorou. Então, nós temos muitos desafios ainda pela frente. Agora, tem muitas pesquisas que indicam, hoje, um pouco assim na linguagem de Gilberto Freire, que no Brasil, muitas vezes, tem duas políticas, né? Sim. Uma para os ricos, outra para os pobres. Então, hoje, informações nos mostram que nós temos 25% da população, queria conferir isso com vocês, se são corretos esses dados, né? 25% da população que estão tendo acesso à saúde através dos planos privados e 75% da população, ou seja, 150 milhões de pessoas no SUS. Quer dizer, tem um plano de saúde
para os ricos, outra para os pobres, um plano de transporte para os ricos, outro para os pobres, um plano de educação para os ricos, outro para os pobres, né? E aí, você que está dentro do SUS mesmo, se sente assim, há uma grande diferença entre a forma como os pobres são tratados e os que têm acesso aos planos de saúde particular? Frei Gilvander, acho que o senhor tocou num ponto central da saúde hoje no Brasil. Apesar da existência do SUS e apesar do Sistema Único de Saúde atender, como o senhor disse, né, em torno de 150 milhões de brasileiros, ainda existe uma disparidade muito grande, porque as pessoas que têm planos de saúde acabam tendo um acesso muito mais facilitado, tanto à consulta médica, quanto a alguns recursos que no Sistema Único de Saúde muitas vezes são mais limitados e escassos. Para o senhor ter uma ideia, saiu uma pesquisa recente que mostra para a gente que um cidadão brasileiro que tem um plano de saúde tem 4 vezes mais chance de encontrar um médico do que uma pessoa que não tem plano de saúde. Isso chega na Bahia, Frei Gilvander, ao número catastrófico de 12 vezes mais. Uma pessoa que tem plano de saúde na Bahia tem 12 vezes mais chance de consultar um médico do que uma pessoa que não tem plano de saúde, que consulta pelo SUS. E a maioria dos médicos, eles dedicam-se a atividades privadas de saúde. E a maioria dos médicos estão em grandes cidades. E a maioria dos médicos, dentro das grandes cidades, estão em poucos lugares. Em geral, Frei Gilvander, o que orienta a distribuição dos médicos, e não só dos médicos, né, mas também dos equipamentos, dos outros profissionais de saúde? Muitas vezes é o mercado, Frei Gilvander. Então, o SUS é uma política humanista, né, que socializa o acesso à saúde, mas o mercado hoje é o que dita as regras. Esse é um desafio central que nós temos hoje no nosso Brasil. Bruno, eu já ouvi um artigo aí, eu queria conferir isso com você também, se é verdade, porque a disparidade é muito grande, que um médico do SUS recebe aí de 7 a 10 reais por consulta, enquanto um médico de um plano de saúde recebe de 80, 100, 150, 200, até 300 reais por consulta. Tem essa grandíssima disparidade mesmo? Frei Gilvander, graças, né, à luta de alguns setores na saúde, dos sindicatos inclusive, a gente conseguiu superar, né, essa lógica de remunerar por procedimento no SUS, sabe? Então, embora hoje, na prática, se a gente for pegar o salário que um médico receba e dividir pelo número de consultas, muitas vezes dá mais ou menos em torno disso mesmo. Mas hoje em dia a gente não recebe mais por procedimento. Era por procedimento na época da ditadura militar, na época que tinha o famigerado INAMPS, né? Sim. E acontecia muito isso. Além de receber muito pouco, receber por procedimento, os médicos eram obrigados a trabalhar numa velocidade maior, atender em pouquinho tempo para conseguir gerar, né, um pouco mais de dinheiro e aumentar o seu salário no final do ano. Nós conseguimos superar essa lógica de remuneração por procedimentos em relação à atenção médica, né, às consultas médicas e de outros profissionais. No entanto, hoje, né, especialmente em São Paulo e agora a Prefeitura de Belo Horizonte até está com uma ideia semelhante, eles estão querendo voltar a remunerar de acordo com produtividade, sabe? De acordo com o número de consultas que se faz. E a gente sabe que isso não é uma lógica que funciona muito legal na saúde, porque se o senhor tiver um problema grave de saúde, vai precisar de mais tempo e de mais atenção. Por exemplo, acabei de atender um senhor lá que tinha várias doenças que eu demorei 45 minutos para atender. Em contrapartida, a gente atendeu uma criança que estava bem, que eu consegui atender em 20 minutos. Então, isso não é uma lógica muito interessante na saúde. Mas, infelizmente, isso está corretíssimo. Quem trabalha em setor privado de saúde hoje ganha muito mais enquanto trabalhador do que quem trabalha no Sistema Único de Saúde. Doutor Bruno, e você já teve a oportunidade de pisar lá no Cuba, a pequena ilha com o povo grande, né? E assim, o sistema de saúde cubano tem a fama de ser um dos melhores do mundo, inclusive parece que foi fonte inspiradora para a organização do Programa da Saúde da Família no Brasil, né? O que você viu lá e que você considera que pode inspirar a melhoria do SUS no Brasil? Frei Gilvander, da saúde pública no Brasil. Sim. Com um grupo de cerca de 11 médicos do Brasil, a gente esteve por 3 semanas em Cuba conhecendo o sistema de saúde. Isso foi recentemente? Foi recentemente, né? Em novembro, dezembro do ano passado. Por que a gente foi para Cuba? Porque Cuba, Frei Gilvander, embora seja uma ilha pequena, como o senhor disse, um pouco maior que Pernambuco, embora seja um país sem muitas riquezas naturais, né?
é um país que tem resultados de saúde surpreendentes. Frei Gilvander, para o senhor perceber, o Brasil tem uma mortalidade infantil, né, de em torno de 21 crianças a cada 1.000 que nascem vivas. Em Cuba, esse valor é de 4,1. 4,1 crianças a cada 1.000 morrem em Cuba. No Brasil são 5 vezes mais. Se a gente pega Alagoas, que é um dos que tem os piores índices, é 46 a cada 1.000. Que coisa, né, Frei Gilvander? Mortalidade materna em Cuba, muito menor do que a mortalidade materna no Brasil. Né? Cobertura vacinal, tem doenças que ainda existem no Brasil que em Cuba já foram erradicadas há muito tempo. Então, assim, por isso que nós somos a Cuba. E, Frei Gilvander, lá tem talvez 2 diferenças centrais. Uma primeira que é, saúde, ela é realmente um direito. A pessoa pode ser pobre, rica, né? Negra ou branca, que saúde é garantida para todo mundo como um serviço do Estado. Segundo, Frei Gilvander, tem investimentos em saúde verdadeiramente importantes. Né? No Brasil, do nosso PIB, né, das riquezas que a gente produz, 3,4% são investidos em saúde pública. Em Cuba, apenas 3,4%? Apenas 3,4%. Em Cuba se investe 18% do PIB. Então as pessoas têm acesso mesmo à saúde, não só no nível primário, no médico, na enfermeira de família, mas também nos níveis mais complexos, cirurgia de retina, né? Cirurgias cardiovasculares, transplante de coração para crianças, são coisas que Cuba está conseguindo fazer, apesar do bloqueio dos Estados Unidos, que impede inclusive que, por exemplo, descobrimos lá, uma criança que tem leucemia e que não responde ao tratamento de primeira linha, né? A primeira opção, tem que usar um medicamento que só os Estados Unidos faz e que os Estados Unidos não vendem para Cuba. Tem criança morrendo em Cuba hoje por causa do bloqueio político e econômico que os Estados Unidos fazem contra Cuba. Bloqueio covarde, né? Sem dúvida. Bruno, giras por aí que há tentativas como está acontecendo PPPs, parcerias público-privadas, privatizações em várias áreas, né? Nós assistimos ultimamente aí até o leilão aí dos aeroportos, alguns aeroportos, né? E muita gente comenta também que, de uma forma ou de outra, muitas vezes disfarçada, na saúde também está acontecendo mais do que mercantilização, privatização. Você está percebendo isso? Está acontecendo? Sem dúvida, Frei Gilvander. Essa lógica do privado na saúde não está só em relação, né, ao médico, mas também em relação ao próprio SUS, que muitas vezes acaba caindo nessa lógica. Frei Gilvander, a gente tem espalhado pelo Brasil, especialmente em São Paulo, mas agora também no Rio de Janeiro, aprovado recentemente, em Belo Horizonte, aprovado recentemente no ano passado, essa ideia de PPPs, parcerias públicos-privadas, ou OS, organizações sociais, ou fundações estatais de direito privado. Qual que é a ideia? Terceiriza um serviço ou parte dele, porque a iniciativa privada faz com mais eficiência. No entanto, Frei Gilvander, inclusive tem estudos que comprovam isso, 3 ideias centrais. Primeiro, terceirizar aumenta o custo, Frei Gilvander, porque tem toda uma estrutura administrativa, né, de gente que vai lá para fiscalizar, para ver se está funcionando ou não, né? E o controle que a gestão do Sistema Único de Saúde tem é menor quando é privado. Então já tem evidências, inclusive de estudos de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que mostram que sai mais caro no final das contas. Segundo, Frei Gilvander, várias denúncias de empresas que têm contratos privilegiados com governos e, em contrapartida, financiam campanhas dos políticos que os favoreceram, que fazem caixa 2 em campanhas, quando não fazem publicamente. E, no final das contas, acaba que é dinheiro nosso, dinheiro público, que está favorecendo interesses privados. E, por fim, Frei Gilvander, um outro problema central nas parcerias públicos-privadas é que não aumenta a eficiência do trabalho. Por exemplo, o Hospital Metropolitano do Barreiro está sendo construído com PPP. O que aconteceu? A empresa simplesmente disse, não vou continuar construindo, deixou a construção inacabada, foi embora, né, rompeu o contrato e a obra está parada, faz meses, Frei Gilvander. A nova empresa que assumiu disse o quê? Mas não foi nós que construímos a estrutura, então nós vamos dar uma olhada aqui, se é que não se bobear, vão até derrubar umas partes lá para reconstruir de novo. Então, que eficiência é essa? Que rapidez é essa? É uma enganação. E sem contar também que aí há também um questionamento constitucional, né? Sim. Porque segundo o artigo 196 da Constituição de 88, se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
Está indicando aí que é para continuar sendo público, né? Sem dúvida. A prosa está boa, mas nós vamos a um pequeno intervalo. Beleza. Aqui no Palavra Ética. Hoje nós estamos aqui refletindo sobre a campanha da Fraternidade 2012, sobre saúde pública. Estamos entrevistando o Dr. Bruno Pedralva, que é médico do SUS aqui de Belo Horizonte. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos conversando sobre a campanha da Fraternidade de 2012, que tem como tema saúde pública e tem como lema que a saúde se difunda por toda a terra, que é uma citação bíblica lá do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 8, né? E eu gostaria de incentivar, tem muitos subsídios, entre os quais, nas livrarias católicas, né, tem um livro, texto base, produzido pela CNBB, com a grande assessoria da Pastoral da Saúde, muitos peritos e entendidos compromissados com a causa da saúde. Tem também o DVD da campanha da Fraternidade oficial da CNBB, tem também um outro DVD produzido pela Verbo Filmes, né? Saúde ao alcance, ao seu alcance, que a saúde se difunda sobre a terra, né? E muitos. E nós fizemos questão de trazer novamente aqui o Dr. Bruno Pedralva, que é médico do SUS, é um militante social, que está comprometido, tentando melhorar em muito a saúde pública. Dr. Bruno Pedralva, você ficou feliz? Qual o que bateu no seu coração e qual a importância que você acha desse tema da saúde pública como campanha da Fraternidade, agora na sua 49ª edição? Gilvander, não só eu, mas eu imagino que todo o povo brasileiro deve ter ficado feliz com essa opção da CNBB de debater a questão da saúde. Como o senhor disse no início do programa, né, várias questões fundamentais da sociedade brasileira, né, a CNBB tem apontado, como apontou em alguns momentos anteriores, né? E eu acho que
ter escolhido a saúde nesse momento que nós estamos vivendo é muito importante, porque em todas as campanhas eleitorais, por exemplo, né, Frei Gilvander, as pessoas levantam que saúde é o principal problema que tem que ser enfrentado, mais inclusive que desemprego, né, que educação, que moradia. Então, tem algo errado aí. Embora temos o SUS, que é uma vitória, o povo não está satisfeito. O que está acontecendo, hein, Frei Gilvander? Então, eu acho que a campanha da Fraternidade foi muito feliz levantando essa questão. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, eu queria te fazer, vamos continuar a prosa aqui, passeando por mais alguns assuntos. Tem muita gente que pensa que saúde é apenas ausência de doença. É isso? É assim ou saúde é muito mais do que a ausência de doença? Frei Gilvander, vamos fazer um ping-pong então. Uma casa boa é saúde, Frei Gilvander? Acho que não basta, né? Sim, mas uma casa boa também é saúde, né? Também. A pessoa ter um salário melhor, Frei Gilvander, não ajuda a ter uma condiçãozinha melhor de saúde? A pessoa ter espiritualidade, ajuda a pessoa a estar bem, a ter saúde, Frei Gilvander? Sem dúvida. A pessoa, por exemplo, ter boas relações na comunidade, conhecer os outros vizinhos e compartilhar com os vizinhos a vida, participar de coisa comunitária, não ajuda? Sem dúvida nenhuma. Então é um pouco essa ideia, Frei Gilvander. Vamos conversar com qualquer conjunto, pessoa. né? É um conjunto, né? O que a gente define... Tem que cuidar do corpo, do psíquico, do emocional, do espiritual, ecológico, etc. Perfeito. E principalmente, Frei Gilvander, é a gente não jogar só no indivíduo a culpa de ter ou não ter saúde. Porque a saúde ela é determinada, Frei Gilvander, pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. É a determinação social do que é saúde e o que é doença. Então esse é um ponto que a campanha da Fraternidade acertou em cheio, né? Levantando e reconhecendo essa questão e jogando para as pessoas debaterem. Isso foi muito bom. Saúde não é só ausência de doenças. Saúde também está ligada ao direito à terra, ao direito à moradia, ao direito à educação e também ao direito à cultura e também ao direito à participação das pessoas, é o estímulo à participação, se expressar, sim, arte, cultura. Sem dúvida. E também ao acesso aos serviços de saúde, mas não somente acesso ao médico, ao posto, ao hospital. Isso é parte desse complexo sistema para a gente garantir saúde como um direito. Doutor Bruno, saúde pública passa também por alimentação saudável e de qualidade? Não temos dúvida nenhuma, Frei Gilvander. Então eu queria que você comentasse, porque agora inclusive tem aquele filme do Silvio Tender, né? Que tem como título O Veneno Está na Mesa, né? Mostrando o exagero de agrotóxicos presente na alimentação do povo brasileiro. Inclusive ontem eu participei aqui em Belo Horizonte do 11º Encontro Mineiro dos Padres na Política, e participou conosco lá o deputado Padre João, do PT Federal, e lá no Congresso Nacional ele se debruçou sobre essa questão, fez um relatório mostrando que, infelizmente, há um exagero de agrotóxicos sendo utilizado na alimentação brasileira, né? Qual a relação que você faz, doutor Bruno, sobre a questão da ingestão disfarçada, sutil de agrotóxicos através da alimentação e as repercussões disso na saúde pública? Frei Gilvander, esse filme, esse documentário, ele tem que ser visto por todo o povo brasileiro. Eu costumo brincar que ninguém pode morrer sem assistir esse filme. Sim, o Veneno Está na Mesa, está disponibilizado no YouTube. Sim, isso que eu ia falar. Quem não viu, só ir lá e procurar no YouTube. E eu acho que tem duas questões centrais, Frei Gilvander. Primeiro isso, nós especialmente que vivemos nas grandes cidades, nós temos a opção, Frei Gilvander, de comprar um alimento que não seja muitas vezes no Carrefour, que não seja no EPA, no Extra, nessas grandes redes de supermercado. Quase não temos essa opção, Frei Gilvander, né? Você não acha mais um mercado pequenininho que vende uma fruta, uma verdura, um alimento que veio lá do assentamento Pastorinhas aqui em Brumadinho, né? Da agricultura familiar ao redor de Belo Horizonte. São todas as grandes redes. E quem fornece para essas grandes redes? Né? As grandes empresas do agronegócio, que tem como questão fundamental do seu trabalho, da sua produção, o uso de agrotóxicos. Agrotóxicos, gente, eles foram criados na época da guerra como armas de guerra. Segunda Grande Guerra. Segunda Grande Guerra Mundial. E eles foram adotados pela agricultura, por quê? Porque as empresas desenvolveram a tecnologia, precisavam vender aquela mercadoria, e onde é que elas jogaram? Nos alimentos, na agricultura. Então, o agrotóxico não é condição sem a qual não se produz alimentos no nosso Brasil. É possível, sim, fazer alimentos saudáveis sem o uso de agrotóxicos, né? Graças às técnicas que foram desenvolvidas, né, de cultivo, enfim, não somos contra a ciência, não. A ciência, sim, ajudando a desenvolver e a produzir mais, mas é possível fazer sem agrotóxico. Frei Gilvander, não há, embora existam algumas leis,
de deixar o alimento na quarentena depois que ele é produzido, né? De lavar, forma de armazenamento, isso não resolve, lavar, não resolve. Não expulsa o agrotóxico. Isso tem várias notícias. Os professores da UFMG, por exemplo, do Grupo de Saúde do Trabalhador Rural, tem vários números interessantes sobre isso, Frei Gilvander. E o segundo ponto, além de nós que estamos na cidade, é a questão das pessoas que lidam com a agricultura nesse modelo do agronegócio, Frei Gilvander. Várias situações de trabalhadores, sabe? Com doenças reumatológicas, câncer, doenças hematológicas, em função da exposição a agrotóxicos. Tem venenos, gente, que já foram proibidos no mundo inteiro e que no Brasil ainda são permitidos. Como se nós fôssemos o quintal, né, onde os grandes países e as grandes empresas que não fazem no seu terreno, no seu quintal, o uso desses venenos, mas no Brasil pode. 30% do que vende no Brasil hoje de agrotóxicos são agrotóxicos e venenos, né? Agrotóxicos é um nome bonitinho. São venenos que não são permitidos pela legislação, mas são comercializados como drogas. É um tráfico de venenos do Brasil. Então, a campanha está acertando, né, ao alertar todo o povo brasileiro de que nós temos que enfrentar essa questão. E é possível enfrentar essa questão. E todo o apoio à agricultura familiar, na linha da agroecologia, né, da doação orgânica, para que o povo se alimente de alimentos saudáveis, né? Bruno, acompanho várias mulheres da Pastoral da Criança, né, que diz que em 83, quando começou a campanha a Pastoral da Criança, no Brasil a mortalidade infantil era muito maior, né? Cerca de 51, em média, 51 crianças no universo de 1000. Hoje, onde tem Pastoral da Criança, muitos índices dizem que está em torno de 12 crianças por 1000. E tem muitas mulheres da Pastoral de Criança dizendo, hoje o problema principal não é desnutrição, é obesidade. E o Brasil parece que está com altíssima taxa de obesidade, né? Você, como sendo médico do SUS, que dica você dá para enfrentar essa questão, que eu acho que é de saúde pública também, questão da obesidade? Sim. Wander, a obesidade é um problema e a desnutrição continua sendo um problema em algumas regiões, né? Alguns bairros da nossa grande Belo Horizonte ainda tem a desnutrição como um grande problema, embora a obesidade também esteja se difundindo, infelizmente, aumentando a incidência, inclusive nas classes populares. Muito por quê, Frei Gilvander? Porque aumentou o nosso acesso a esses alimentos que são os que a gente chama de caloria vazia. Uma bolachinha, né? Recheada, né? Um chips, uma bala, um chiclete, que tem açúcar, mas não tem nutriente nenhum. Então, esses alimentos, que na realidade nem são alimentos, né? Eles acabam aumentando a quantidade de energia que a pessoa tem, que vai acumular sob a forma de gordura no corpo, né? E não nutrindo. Então, são pessoas que são obesas, mas são desnutridas. Então, esse é um grande desafio. A dica, Frei Gilvander, é simplesmente a gente sempre optar por alimentos mais saudáveis, menos industrializados, né? E comer cada vez mais frutas, mais verduras, coisas que podem nos aproximar mais da terra, né, do que propriamente dessas questões, desses alimentos industrializados, que têm vários condimentos muitas vezes ruins para a saúde. Bruno, nosso tempo está quase acabando, mas uma última perguntinha. Eu já vi uma pesquisa que fala que no Brasil tem mais farmácia do que padaria. Falou, isso é um termômetro. E sei também que tem farmácias de remédios e drogas tradicionais, mas tem também o que se chama de farmácias verdes, né, do chás. Você como médico do SUS, qual a sua percepção, o que você fala sobre essa questão que está disseminando pelo Brasil também, da chamada medicina natural, naturística, holística? Sim, Frei Gilvander, é uma forma do povo ter também autonomia e tomar conta da sua saúde, porque vai num recurso que está ali disponível naquele momento. E a Pastoral da Saúde, inclusive, uma das coisas interessantes que ela faz é trabalhar com essas farmácias verdes, né, que a gente vê em vários lugares de Belo Horizonte, inclusive nosso pessoal lá do Barreiro trabalha com isso. Muito interessante. E, Frei Gilvander, né, na Pastoral da Saúde, além de trabalhar com as plantas verdes, eles trabalham muito com o fortalecimento dos laços de solidariedade entre as pessoas, ajudando, isso é muito positivo, né? Só não vamos esquecer, né, o pessoal da pastoral, que muitas vezes precisa sim da avaliação de um profissional, de um exame, que é uma coisa que nós precisamos juntos reivindicar, juntar o povo com a pastoral, com quem quiser, para cobrar da prefeitura, cobrar do governo estadual, do governo federal, o direito à saúde, né? Não só na assistência, mas também na garantia do direito. É assim que a gente demonstra carinho pelas pessoas e pela saúde do povo. Ok. Bruno Pedralva, obrigadão por essa entrevista aqui. Nosso tempo está indo
Então nós entrevistamos aqui no Palavra Ética sobre campanha da Fraternidade 2012, o Dr. Bruno Pedralva, que é médico do SUS, do Programa da Saúde da Família, aqui no Barreiro, em Belo Horizonte, né? Obrigadão à direção aqui da TV Comunitária, os nossos funcionários aqui e obrigadão a você, telespectador, telespectadora, que nos honra com a sua atenção. Até o próximo programa, com a graça de Deus.